O programa Conexão Saúde está hoje numa edição especial homenageando as mulheres, em menção ao Dia Internacional da Mulher. E como o programa Conexão Saúde sempre vem com a intenção de trazer o conhecimento, abrir a mente para novos conhecimentos, hoje a gente vem falar de saúde, saúde interna, sua autoestima, o olhar para dentro de si, o ter certeza de que eu, mulher, eu sou o que sou diante da minha realidade, diante do que se apresenta na minha vida. Mas isso não significa que o meu futuro, o meu destino está determinado pelo que eu vivo hoje, e sim pelas minhas escolhas, pelo meu posicionamento. E hoje eu tenho duas convidadas especiais que vêm contar a sua história. Por que contar a história se o nosso programa é Conexão Saúde e fala de saúde? Mas olhando a história dessas duas mulheres vitoriosas, guerreiras, nós percebemos o quanto é importante olhar para a saúde emocional, a saúde mental, o quanto você se posicionar, determinar o que você quer para a sua vida, dar valores a princípios, à família, aos seus desejos de vida, é importante para o teu sucesso profissional, para que você possa desfrutar de uma autoestima e um bem-estar com a família, consigo mesmo. Que isso sim é saúde mental, é saúde emocional. Então nós temos hoje Eliane, doutora Eliane Bombardelli, advogada, hoje está à frente da coordenação de políticas para mulheres. De políticas para as mulheres. E nós temos também a Adriana, a Drica. Bom dia. Bom dia, professora, hoje empresária, tem uma história linda de vida também, que cada uma delas vai contar para nós um pouquinho da sua história. Mas o que eu quero de vocês hoje, que vocês ouçam e tirem, principalmente para vocês jovens mulheres. Observem que aonde eu estou inserido hoje não determina quem eu serei no futuro, e sim o quanto eu me dedico a mim mesmo e a chegar no meu objetivo. Cada uma teve um sonho e hoje está num patamar muito aquém do que sonharam. Não é mesmo, doutora Eliane? Verdade, Edna. Bom dia. Bom dia a você que está nos assistindo. E é assim mesmo, na vida a gente vai traçando objetivos, às vezes muda um pouquinho o foco, mas o importante é que lá na frente você vai se vendo realizada e vendo que as suas conquistas valeram a pena, que algumas que não se concretizaram foram motivo de aprendizado. Exato. E a gente vai sempre crescendo e aprendendo e buscando novos caminhos. Então, nesse sentido, a gente está sempre se desafiando. Isso mesmo. Então, conta para nós. Para mim, é minha amiga Eliane, mas conta para nós quem é essa pessoa profissionalmente, se apresenta para nós, para quem não lhe conhece, já saber que tem uma representante das mulheres aqui. Isso mesmo, eu, Eliane Bombardelli, advogada, e atualmente estou na coordenação de políticas públicas para mulheres na Secretaria de Desenvolvimento Humano. Acredito que tudo na vida é uma consequência, como eu disse anteriormente, devido à minha atuação na advocacia durante quase 30 anos, sempre trabalhando nessa questão da defesa da mulher, e nas minhas pautas sempre estive ao lado de mulheres também importantes, na OAB também, já fui presidente da Comissão da Mulher Advogada, sempre atuando no direito de família, sucessões, também na área civil, já fui assessora da CIT, professora de faculdade, então isso me credibilizou a ser convidada a disputar uma das vagas na Câmara Municipal, onde fui suplente, a primeira mulher a preencher lá uma das questões no Partido Progressista, né? Sim. Fui, aliás, a segunda mulher a disputar lá e estar como suplente por um período, porque a primeira foi a doutora Fátima Campanholo, primeira vereadora uma do Partido guerreira Progressista, também, uma mulher que a gente tem que abraço, né? Para a doutora Fátima, uma querida. E então, como mulher advogada, recebi o convite do prefeito Costanaro para estar à frente da pasta da mulher.
Parabéns, Então, hoje eu sou bem coordenadora, merecido. estou lá, obrigada, e trabalhando em prol das mulheres do nosso município. Muito bem, mas me conta, Eliane, doutora Eliane, né? Dispenso, Qual é, doutora. que gostoso, qual era o sonho da Eliane mocinha, que estava indo para a faculdade, da Eliane que estava lá jovem ainda, olhando para o futuro? Qual era seu sonho de vida? Eu sempre gostei muito da área de comunicação, por ser filha de radialista, então achei que fosse, num determinado momento, buscar a carreira de jornalismo. Até Sim. fiz vestibular na UEL, e aí acabei indo para o direito, convite de uma amiga tal, que me instigou, vai fazer direito, acho que o teu perfil também, ela já fazia. Fui e comecei a fazer direito, e gostei muito, me formei, comecei a atuar. Inicialmente até pretendia fazer concurso para juíza, estudei em Curitiba para isso, tenho diploma da Escola da Magistratura. O sonho era alto, juíza, exatamente. profissionalmente um sonho grande. Mas como o pai é muito, né? Meu pai era muito, venha para cá, protetor, filha. família. Venha para cá, Sim. volte para Toledo, vamos abrir o escritório e você continua estudando. E a hora que você passar no concurso, tudo bem. Só que não, né? A gente começa a advogar e acaba sendo absorvida pelos processos no dia a dia, atendimento a clientes. E eu realmente gostei muito da advocacia, né? E que aí tem uma comunicação aí também, que né? também tem que ter, né? E até falando em comunicação, para não deixar de lado, fiz programa de rádio também. Olha que legal. Né? Depois segui o programa do meu pai, por honra a ele, né? Por respeito a ele, após o falecimento, fiquei na rádio por 4 anos. E isso sempre me dando um espaço na sociedade. Sim, né? A com gente certeza. sempre nos meios de comunicação, amiga, igual aqui, o Eliseu, a Mari, amigos de todo o pessoal da imprensa, sempre me dando apoio na minha carreira pessoal e profissional. Sempre que podiam, me convidavam para entrevistas. Então, isso dá uma credibilidade para você. Sim, com e certeza. Até que um dia, não sei se eu te contei isso, mas um padre que é muito amigo nosso, eu fui confidenciar uma situação com ele falou assim, filha, mas você já é uma pessoa pública. Você tem uma carreira pública. Eu pensei, mas eu na época eu nem pensava em ser candidata, nada, e o padre já achando que eu era uma figura pública. Aí eu dei risada, né? Eu dei risada, eu falei, poxa, agora o senhor me colocou numa situação, né, que nem eu me via assim. Ou seja, ele te ajudou numa escolha, numa decisão de vida. E aí, assim, automaticamente, eu acho que eu sempre fui fazendo isso não com a intenção de vida pública, de vida política, até porque a vida política acaba te expondo bastante, né? Você sai daquela vida privada, né? E embora eu atuasse, né, na advocacia e sempre bem relacionada socialmente, digamos assim, profissionalmente também, mas a vida pública, você estar aqui te expõe de uma forma diferente, né? Então, assim, como candidata que fui, gostei, e aí veio o convite e estou aqui. E pretendo desenvolver um trabalho bom, né? A gente sabe que cargos são temporários, que as pessoas não vão ficar perpetuamente, a não ser, né, que esteja lá num concurso, que, por exemplo, para juiz, que tem o princípio da inamovibilidade do juiz, que ele pode ficar no cargo que ele quiser, né? A não ser que você sofra um processo de exoneração, mas assim, digamos, a gente sabe que está aqui para cumprir um papel, né? Para desenvolver uma função e tem que, enfim... Estar 100% ali a cada dia, então, né? a gente quer desenvolver um trabalho bom, até porque eu tenho condições de fazer isso, a gente vai buscar objetivo, né, e estaremos aqui à disposição da população de Toledo para enaltecer as mulheres, né, nessa semana aí da mulher, que é uma semana tão importante, tão significativa para nós, né, não é só para ganhar flores e abraços, né, mas também a gente como mulher quer se colocar assim, como se sentindo valorizada, né, que é o que a mulher busca, o respeito, a valorização, que a sua voz seja ouvida, então eu acho que a mulher busca isso na sociedade, né? Exatamente. Não simplesmente flores, eu até estou de pink aqui em homenagem, mas assim, poderia estar de azul, de verde, de amarelo, de qualquer outra cor, de bege. Mulheres, né, íntegras, na sua essência, que a mulher também, na sua essência, seja respeitada pelo que ela é, independente da profissão, independente
da cor, da estética, enfim, que ela usa, o que ela queira usar, né? Mas que ela seja respeitada, é isso que a gente busca. Isso mesmo, linda história, Eliane. Obrigada. Drica. Drica, a famosa Drica. Sim. A Drica também tem uma história linda e novamente a gente fala, ouçam a história e tragam para a vida de vocês. Que hoje vocês podem estar vivendo dificuldades e não enxergam o futuro. A gente não consegue programar exatamente o futuro, vai ser assim. É no dia a dia, desenvolvendo uma atividade em um lugar hoje, uma atividade em outra instituição amanhã, e assim absorvendo os convites que nos chegam no dia a dia. Olha eu, quando imaginei que eu estaria na comunicação, convite chegou, o desafio chegou e eu estou aqui, muito feliz em recebê-las hoje. Verdade. Drica, a Drica, qual a profissão da Drica? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriana, né? E muito obrigada, Edna, pela oportunidade. Prazer em conhecer aí a Eliane, que eu não conhecia, né? Eu me chamo Drica, Adriana, perdão, mas gosto de ser chamada pelo meu apelido de Drica, né? Então, quem é a Drica? A Drica é mãe, a Drica é professora. E pós-experiência de câncer, hoje eu sou empresária, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, amiga. Por que eu me tornei empresária hoje, apresentadora, tenho hoje uma marca de turbantes? Eu costumo dizer que eu tive o privilégio, tá, de cuidar do meu pai e da minha mãe. Ambos tiveram câncer, descobriram câncer no estágio avançado e infelizmente vieram a falecer. Tanto meu pai quanto minha mãe, amiga, eles tinham o hábito de não fazer exame. A minha mãe e o meu pai, eles resolviam tudo com um chazinho. Eu falo assim, que é aquelas pessoas raiz. Nossos pais são aqueles antigos que foram criados na roça, né? Chazinho resolvia qualquer dor. E até que um certo dia aí, no primeiro momento, em 2007, o meu pai, né, recebeu aí o diagnóstico de câncer, não durou 8 meses e veio a falecer. E você cuidou dele nesse período? Cuidei do meu pai, época de faculdade, cuidei dele, dei todo o suporte. Minha faculdade, que era para ter concluído em 4 anos, acabei concluindo aí em 5 anos, porque eu me dediquei. Eu tive o privilégio de cuidar dos meus pais, né? E aí, no ano de 2021, a minha mãe também recebe um diagnóstico de câncer. Também um câncer no estágio avançado. Na época, eu tinha meu piazinho com 4 aninhos. Também eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe, de ir para o UPCAM com ela na segunda-feira, internar com ela, ficar 3 dias dentro do hospital cuidando da minha mãe, né? E também, infelizmente, aí veio a falecer porque o câncer dela já estava num estágio bem avançado. Como se não bastasse ver toda essa luta do meu pai e da minha mãe, no ano de 2021, eu, Drica, recebi aí o diagnóstico de câncer, né? E aí meu mundo desabou, né? Não foi fácil. Eu me lembro como se fosse hoje, o meu Vicenzo veio e pediu assim para mim, mamãe, você vai virar uma estrelinha igual a vovó Romilda? Isso vai, né? Faz refletir muito sobre a vida. O que é a vida? O que é a vida? Porque quando a minha mãe estava passando por tratamento, o Vicenzo tinha 4 anos. Sim. Então ele ajudou a cuidar da minha mãe. Ele tinha registros, memórias desses momentos. Memórias. Ele dava água para minha mãe, ele dava comida, ele brincava com a minha mãe. Então ele cuidou muito da minha mãe, né? Sim. E aí ele falou assim, mamãe, você vai virar uma estrelinha? Você respira fundo, aí você fala, filho, ó, a mamãe não vai virar uma estrelinha. Sabe por quê? Porque a mamãe, ela tem o hábito de fazer exames de rotina. Eu sempre fui uma pessoa que eu cuidei muito da minha saúde. Então, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o meu câncer estava no início. E se um câncer está no início, as chances de cura aumentam. Com certeza. E aí, como é um perfil meu, sabe, Edna? Eu, Adriana, estudei muito sobre as características do meu câncer. Por quê? Porque o câncer, ele tem nome e ele tem sobrenome. Isso. E hoje nós temos aí a internet que a gente pode pesquisar, correr atrás. E eu fui conversar com os médicos e eu sabia exatamente qual era o melhor tratamento que eu poderia ter,
né? E aí eu falei, filho, vai dar tudo certo, o câncer da mamãe está no início e a mamãe vai se curar. E a partir deste momento, eu esqueci tudo o que eu tinha vivido com os meus pais e eu foquei na cura. Porque naquele momento, a cura estava ao meu alcance. Olha a chave dela aqui. A doença já estava aqui no corpinho. Não tinha como fazer um sabim pim-pim e agora estou curada. Do não. dia para a noite, Não. né? Existe um processo para isso. Eu precisei passar por todo um processo e hoje eu estou curada aí há 3 anos. Né? Há 3 anos. 3 anos. Aqui eu quero trazer para vocês uma chave. A gente fala uma chave assim, ó, na mente. Um gatilho emocional, né? Um gatilho emocional, isso mesmo. A história da Drica é fundamental aqui para nós. As dificuldades que a gente vive no dia a dia. Passou a mamãe, o papai, pela doença, aí chegou para ela. O que ela poderia ter feito? Meu Deus, chegou o meu momento, chegou a doença para mim também. Papai e mamãe tiveram, é fato, eu tenho também, mas não, a Drica teve essa saúde emocional, essa capacidade emocional de olhar e dizer, não, eu reconheci essa doença antes, eu vou buscar conhecimento do que é essa doença, que nível ela está e como tratar. E, acima de tudo, tomou a decisão, eu não vou virar estrelinha. Ela disse para o filho que não viraria estrelinha no céu, porque ela virou uma estrelinha aqui na Terra para nós, gente. Escuta essa história, não é mesmo, Drica? Sim. E aí eu fui vivendo o tratamento na certeza de que era necessário passar por todas as fases. Sim. Hoje eu tenho uma escadinha, né? E tenho uma driquinha. E aí, nesse processo da escadinha, eu mostro. Eu tive que sentar aqui no primeiro degrau, fazer a cirurgia, passar por tudo que a cirurgia me proporcionou. Sim. Ok, agora eu vou para o próximo degrau e eu vou viver tudo que a quimioterapia pode me proporcionar. Me preparei para todos os efeitos. Mas por que, Adri, você ficou estudando tanto? Porque, no meu ponto de vista, o fato de estudar e me preparar fez com que eu encarasse todo esse processo de uma forma mais leve. Para mim foi mais tranquilo. Eu sabia, amiga, Angela, que eu ia ficar sem cabelos. Sim. Que teria descolamento nas unhas, né? A questão do vômito, diarreia, intestino, imunidade baixa. Então, eu me preparei para isso. Então, não foi nada de novidade. Sim, você já tinha conhecimento de toda a consequência do tratamento também. Mas me conta uma coisa. Em paralelo, a Drica, que estava consciente da doença. A Drica tinha uma família? Sim. Tinha profissão? Professora. Então. Professora, mãe, esposa. Ou seja, a vida seguiu diante de toda essa turbulência que se achegou a você novamente, pela 3ª vez. Isso. Lembrando que o ano que eu tive câncer foi o ano de 2021. Pandemia. Foi um ano de pandemia. Então, assim, eu não tinha suporte de amigos, de visitas para abraçar, para sair você? com uma amiga, tomar um café, para assistir um filminho no cinema, para dar um rolê. Não, isso não era possível. Tinha que ficar dentro de casa e acreditar que esse momento era necessário para o meu bem, porque a minha imunidade estava muito baixa por conta do tratamento. Então, eu não podia me dar ao luxo de correr o risco de adquirir ainda um outro vírus que poderia ser fatal. Sim. Devido à sua imunidade. Sim, e baixa muito a imunidade, né? O que você diz para mim, assim, nesse contexto? Drica tinha uma profissão, Drica tinha a família, mas Drica estava com essa doença que poderia ser determinante na sua vida. Qual foi o segredo da Drica? Desculpa. O segredo da Drica. Hoje eu olho para tudo que eu vivi e eu olho com muita gratidão. Gratidão. Porque assim, a minha vida inteira eu vivi com um trem atrás de mim. E eu só ia na frente daquele trem. Sim. Eu não conseguia ter tempo, parar e planejar. Era tudo no automático. Olha o que mudou hoje, pós-tratamento de câncer, gente, eu estou escolhendo o que eu quero fazer da minha vida. Hoje eu comecei agora um programa aqui na Gazeta também, né? Chamado colega de trabalho agora, ó. Sendo eu Drica Conexões que Inspiram, justamente para trazer
para as mulheres essa questão de que receber um diagnóstico de câncer não é sentença de morte. Isso. E nós precisamos compartilhar. E esse é o meu objetivo. Então, hoje, pós-tratamento, eu escolho o que eu vou fazer. Escolho. Escolha. Aqui, ela falou Eu o segredo escolho. que eu queria que ela falasse. É, Decisão, Eu gente. escolho. Posicionamento. A Drica se posicionou diante de um veredito poderia ter sido de morte. Para muitos poderia ser uma sentença de morte. Conforme a escolha dela, mas ela escolheu, ela posicionou-se de forma, eu escolho a vida, eu escolho conhecer essa doença, porque quando eu conheço o meu inimigo, eu trabalho melhor Exato, com ele, com né? certeza. Eu sei que armas usar, e foi o que a Drica fez. Então, o segredo aqui, ó, da Drica, posicione-se, tome decisões, mas tome decisões de vida, né? Viva bem. Problema a gente tem de doença, Verdade. problema a gente tem no trabalho, a gente tem de relacionamentos, a gente tem financeiros, mas a gente precisa enfrentá-los, né, Drica? Com certeza. E eu falo assim também, Edna, hoje, né, eu não posso dizer eu estou curada, eu não posso dizer isso, eu preciso fazer assim, se hoje eu estou curada, é graças ao suporte que eu tive, principalmente da minha base, que é a minha família. Meu esposo e meus filhos. Eu falo assim, o meu Vicenzo e minha Verena, eles foram os meus remédios assim diários para não desistir e para continuar lutando. Então eu pensava, meu Deus, eu tenho 2 anjinhos que dependem de mim e eu preciso lutar. Não é fácil, mas eu lutei e hoje estou aqui, tive um suporte maravilhoso de amigos, do meu esposo, da nossa ONG Amigas do Bem Viver. Sim. Também, que é uma equipe fantástica. Eu preciso dizer também, né? Sim. Eu falo, não é uma ONG, é uma família. Sim. Aqui em Toledo, que acolhe mulheres que passaram por tratamento, então a gente se ajuda e é muito gratificante, você saber que eu estou passando por um momento difícil e que outra pessoa já passou por esse momento e hoje ela está bem. Então, se ela está bem, eu também vou ficar bem. E quando a Drica fala assim, é pelos meus 2 filhos, são uma força impulsionadora para a vida. Quantas histórias eu tenho conhecimento, quantas mulheres que enfrentaram não só uma doença, às vezes um conflito com um esposo que não responde a aquele sonho. Você casa por um sonho, de repente você vive uma realidade, mas os filhos são aquela força impulsionadora que faz as mulheres decidir viver uma nova vida até pelos filhos. Deixam de olhar para si, mas eu preciso estar bem forte para dar o melhor para os meus filhos. Então, assim, isso que nós estamos falando hoje é saúde, gente, é vida, é essencial para a essência, é trazer a essência feminina, né? Saúde mental, né? Como é importante a saúde mental da mulher. E olha como ela buscou força no interior dela mesma, nos filhos, como você está dizendo, né? E essa vontade de viver, de superar, a resiliência que ela teve, né? A fortaleza e essa gratidão que você tem hoje pela vida, por essa transformação, por essa cura, né? Que eu acredito sim que você está curada, uma mulher linda, obrigada, determinada, né? De sucesso. E com certeza vai ser exemplo para muitas mulheres que estão assistindo agora, que talvez estão enfrentando um tratamento de câncer, ou que talvez venham a descobrir, porque infelizmente, como você disse, você também jamais imaginava, mas foi acometida, e aí buscou força e vai ser força para outras mulheres, né? Inspiração. E não podemos deixar aqui de lembrar que ela fala também, o esposo, quanto ele foi força para ela, para continuar a luta com essa energia, com essa garra de abraçar a vida. Então, nós estamos falando de mulheres, essência de mulheres, e eu não gosto de deixar de lado, eu sempre trago quanto é importante para as mulheres os homens. Os homens são essenciais. Lá, quando a gente busca conhecer o ser humano, a essência, o homem foi feito primeiro,
Depois veio a mulher para ser o suporte para o homem, mas a gente tem que olhar isso saudavelmente, é suporte, né? Não é para servir, é um servir, mas com harmonia para que vivam bem. E a mulher, na sua essência, ela precisa do seu companheiro, do seu esposo, um complementa o outro, para que essas mulheres chegassem até aqui hoje. Doutora Eliane, que tinha um projeto de vida de ser juíza, no decorrer da vida, ficou na advocacia, na comunicação, mas, acima de tudo, a família, né? Também, que eu família, acompanho, esposo. cuidando da mãe, né? Sempre honrando a família, a raiz dela e a família que ela constituiu também. Parabéns pela tua linda história e que ela sirva para outras mulheres. Acompanhem, vejam a história dessas mulheres que não foi só flores. Elas estão aqui hoje, lindas, maquiadas. A Drica, que eu falo, eu admiro esse cabelo da Drica, assim, curtinho. Eu acho, combinou com ela. Então, assim, veja, nós viemos padrões, mulheres. Ai, cabelo longo, comprido. Não, a mulher é linda quando ela olha para dentro de si e encontra a sua essência. Cada uma de nós é única. Não existe uma Drica, uma segunda Drica por aí que nós vamos encontrar. A Drica é única, a doutora Eliane é única e ela tem irmãs semelhantes a ela, mas ela é única. É verdade. Porque ela tem a essência dela, assim cada uma de nós, cada uma de vocês tem a sua essência. Então busque conhecer-se, saber quem vocês são e valorizem-se. Lembrando sempre, as dificuldades existem, mas existe, eu sempre falo assim, uma fagulha, uma centelha divina dentro de cada uma de vocês, dentro de cada uma de nós, não é mesmo? E essa centelha divina é que nos dá sabedoria para lidar com nossos filhos, com nossos esposos e com as nossas emoções, com os nossos sonhos e nos dá essa força impulsionadora para seguir a vida. Com certeza. Gente, eu estou aqui emocionada com a história dessas duas meninas lindas. Porém, agora a Carol está aqui, outra mulher maravilhosa que nós temos que honrar, que está todo sábado. Eu gravo no sábado para nesta terça estar indo ao ar para vocês. Mas está sempre aqui conosco no sábado de manhã gravando. E ela já nos avisou, está finalizando. Está finalizando, doutora Eliane. Nós queríamos mais meia hora para continuar a história gostoso, aqui, né? Um papo gostoso, então, que vale a pena. Doutora Eliane. Muito bom. Me diz, conte para essas meninas, deixe uma mensagem para essas meninas, para essas mulheres, meninas novas, mulheres maduras, que estão aí vivenciando de repente um momento difícil, ou estão com a vida tranquila e gostariam de galgar ainda um sonho de vida. É possível? É possível, eu acho que a gente tem que ter sonhos na vida, né? O sonho é o que nos move, a esperança, a fé de que você vai conquistar algo que você deseja, idealiza e corre atrás, né? Exatamente. Vai buscar capacitação. Uma das ações que nós fizemos agora na SMDH foi no Cine. Tinham mais de 700 vagas e destinada a mulheres e nós tivemos uma ação, um momento com elas, uma fala, e eu disse para aquelas mulheres trabalhadoras, vão buscar conhecimento, capacitação, o conhecimento transforma a vida da mulher, né? Te tira daquela estagnação, daquele medo e te leva a se desafiar, a conquistar algo a mais. Então estude, busque uma profissionalização, um curso, né, profissionalizante, faça algo que te dê também prazer, alegria, né? Porque a gente não é só movido a trabalho, a gente tem que ter um pouco de lazer também. Toma um banho de cachoeira. Banho de cachoeira. Delícia. Muito bom. Então, assim, a gente tem que buscar o bem-estar físico, emocional e, acima de tudo, fazer o que nos torna felizes, né? Ao lado daqueles que nós amamos, ter empatia com o próximo, fazer algo pelo bem comum também ajuda você a se realizar como pessoa. Exatamente. Eu acho que essa é a dica. Muito obrigada pela sua mensagem. Obrigada a você sempre pela forma carinhosa com que recebe a gente aqui e estou sempre à disposição. Obrigada. Drica. Então, hoje no Dia da Mulher, né? Hoje nós estamos gravando no sábado, Dia da Mulher, então homenageamos nessa semana, que nesta terça está indo ao ar, a todas vocês mulheres, né? E aí, o meu recado para essas mulheres é: se ame,
se cuide, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Aí tem uma frase que diz assim, né? Ou a gente vai cuidar da saúde, ou depois você vai ter que cuidar da doença, né? Exatamente. Então é muito melhor cuidar para ter saúde, para evitar ter aí uma doença. E cuidar da nossa saúde, cuidar do meu eu, só eu posso fazer isso por mim. O outro não pode fazer. Então se ame, se cuide, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E detalhe, eu só fui perceber isso pós-tratamento de câncer, que eu era a pessoa mais importante da minha vida. Porque até então, todas as pessoas que me rodeavam, os meus filhos, o meu marido, eram mais importantes do que eu. E agora não. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Gente, que mensagem maravilhosa. E isso que a Drica traz, eu levo nas minhas palestras, o quanto a gente, na nossa essência, no nosso desenvolvimento familiar desde pequena, a gente é criada, ensinada a servir. A mulher está para servir. Servir de forma assim, eu tenho que pensar no meu esposo, no bem-estar dele, eu tenho que pensar no bem-estar do meu filho, primeiro eles, e eu vou ficando. E o segredo nisso, o quanto eu posso dar de melhor meu para o outro. Se eu não estou cuidando de mim, o que é o meu melhor mesmo? O quanto de bom eu entrego para os outros se eu não estou tratando o meu eu, cuidando do meu eu, alimentando o meu eu com o que dá prazer, com o que transforma. E uma mensagem que eu sempre trago assim nas minhas palestras. Qual o sentido da vida entre o nascer e o morrer? Eu não sei de onde eu vim exatamente, eu não sei exatamente para onde eu vou. Tem mensagens deixadas aí, mas certeza a gente não tem, né? A gente tem uma crença. A certeza que eu tenho que eu nasci, estou aqui e que um dia eu vou morrer. E o que eu vou fazer nesse período de tempo? É para mim? É para os outros? Qual o sentido da vida? Se eu não estou bem comigo, o que eu estou entregando para os outros? Então, mulheres, reflitam. Não é no quesito de ser egoísta, agora eu vou fazer as coisas só para mim, vocês que se virem, não. Mas eu tenho que cuidar do meu bem-estar, como a doutora Eliane trouxe aqui. De repente, o meu bem-estar, todo mundo trabalha hoje em dia, não tem como não trabalhar. Todo mundo tem uma semana de 40 horas, de 20 horas, mas todo mundo tem suas funções. A dinâmica do dia a dia nos suga tanto que às vezes a gente chega um momento que a gente está assim sem energia, cabeça doendo, a gente está numa estafa, precisa. Às vezes, como a doutora Eliane bem lembrou, um banho de cachoeira que não nos custa, a não ser eu me locomover até o local, passar uma tarde na natureza, ouvindo os passarinhos, aquela tranquilidade revigora o corpo físico, revigora a nossa essência, a nossa alma e a nossa mente. A gente energiza, gente, é incrível o quanto traz energia. Então nós precisamos, mas eu não conheço nenhum lugar que tem cachoeira. Vai lá no lago, tem 3 lagos nessa cidade, vai lá, senta à beira da água, senta do lado de uma árvore, sinta o sol na tua pele, no teu rosto, receba o sol na palma das tuas mãos, vitamina D, revigore. Isso te dá força para as decisões do dia a dia, para as escolhas que às vezes se fazem necessárias e a gente treme as pernas. Como que eu vou decidir fazer isso? Porque nós somos criadas, mulheres, para realmente agradar os outros. Mas para mim agradar os outros, normalmente eu preciso estar bem. Que enquanto eu estou agradando os outros e infeliz, quando eu percebo, eu estou causando problemas, não é mesmo? Com certeza. Então, por limites, né? Por limites. E nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, não queiram agradar a todo mundo, mas agradem o seu eu. Busquem a sua essência. E observem essas 2 guerreiras, essas 2 mulheres vitoriosas, lindas, que estão aqui. Nós, você também. Obrigada, meninas. E que elas possam ser referência na vida de cada uma de vocês. Que problemas acontecem, problemas
são normais na nossa vida, eles precisam existir para que a gente possa mudar de fase. Sejam corajosas e mudem de fase. E encontrem o seu pódio também, seja ele na profissão, seja ele na vida familiar. Eu desejo a cada uma de vocês a alegria de encontrar a essência de ser mulher. Um abraço a todas. Um abraço. Tá, Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.